Olá, viva, boa noite. O número de inscritos nos centros de emprego continua a escalar. Em junho havia mais 127 mil do que em igual mês do ano passado. Ao todo, são agora mais de 646 mil as pessoas que constam nas listas do IFP, que no mês passado tinha apenas 11 mil ofertas de trabalho disponíveis. Por esta porta entram cada vez mais portugueses. Em junho havia 645.955 pessoas inscritas nos centros de emprego, mais 127 mil do que há um ano, mais 4.733 do que em maio. Os indicadores são praticamente todos de agravamento. O Ministro da Segurança Social tem uma leitura para os números, porque já refletem as novas regras do rendimento social de inserção. 60 mil pessoas que estavam a beneficiar do rendimento social de inserção, que têm idade e capacidade para o trabalho e que não estavam inscritos nos centros de emprego. Logo nessa altura dissemos que muito provavelmente iria acontecer um fenómeno de subida dos números dos desempregados inscritos nos centros de emprego por este fenómeno. A desproporção é notória. Em junho, os centros de emprego tinham apenas 11 mil ofertas de trabalho para os 646 mil inscritos. As estatísticas do IFP revelam também que o desemprego se agravou em quase todos os indicadores em termos homólogos, nos homens, nas mulheres, nos que estão desempregados há menos de um ano, nos de longa duração, nos licenciados, para quem tem o ensino secundário e para os menos qualificados. O vermelho agravou-se ainda mais em todas as regiões do país, sendo que a região autónoma dos Açores registrou o aumento mais significativo, que rondou os 44%. Certo é que a atividade económica continua a agravar-se em maio e acentuou a queda face ao mês de abril. Os dados são do Instituto Nacional de Estatística e dão conta que a economia portuguesa está em queda desde setembro de 2010. Este resultado é justificado sobretudo pela forte retração do consumo das famílias, uma retração que, apesar de tudo, abrandou em maio. O indicador do consumo privado, calculado pelo INE, registrou uma queda de 3,4% em maio, uma queda menos acentuada do que a verificada em abril. Em sentido contrário está o investimento e as exportações, que desaceleraram para um crescimento de 6,5%. Mário Soares diz que a maioria dos portugueses quer um novo governo. O ex-presidente da República defende que, com casos como o de Miguel Relvas, se percebe que o executivo de Passos Coelho não sabe o que anda a fazer. Há realmente um grande descontentamento e as pessoas estão a dizer isso. Bem, há muita coisa, basta ver o que se está a passar a propósito do Relvas e do não Relvas e das coisas que fizeram, para ver que as pessoas, o governo não está bem a saber o que está a fazer. Não se resolveriam estes problemas com uma remodelação? Não sei, isso eu não estou aqui para dizer isso, não é? Eu acho que é difícil, mas enfim, porque são muitos os ministros que estão em falta. Críticas nada veladas do ex-presidente da República e fundador do Partido Socialista. Boa noite, Dr. Carlos Zorrinho, bem-vindo. Também acha, como o Dr. Mário Soares, que a maioria da população reclama um novo governo? A maioria da população reclama uma governação mais eficaz. Acho que hoje há uma consciência clara no país que o governo não está a cumprir absolutamente nada daquilo que o levou a ganhar as eleições, ou seja, há um choque muito grande entre aquilo que foi a campanha eleitoral e aquilo que é a gestão do dia-a-dia. E, por outro lado, vimos neste início de noticiário, todos os indicadores são indicadores de perda, são indicadores de empobrecimento. O governo, de facto, está a governar bastante mal. No Mas entanto, os tempos são difíceis, e o mundo mudou desde há um ano para cá. No entanto, importa dizer que este governo tem um mandato democrático para governar, ou seja, não estou a pôr em causa, e penso que o Dr. Mário Soares também não estava, a legitimidade do governo para governar. Mas é obviamente que essa legitimidade é para governar bem e, na altura devida, os portugueses avaliarão, sendo que hoje o sentimento que nós percepcionamos nas ruas, quando falamos com as pessoas, foi durante algum tempo de uma grande desmobilização e penso que agora começa a ser de uma indignação em relação à má governação e ao descontrole deste governo. Pegando em deixas do Dr. Mário Soares, uma vez mais, essa indignação tem a ver com o chamado caso Miguel Relvas, que tem enchido notícias ultimamente. Repara, e sobre o qual o Partido Socialista tem estado muito calado. O caso Miguel Relvas é um indicador, é uma ponta do iceberg. Penso que a indignação tem muito mais a ver com outras questões. Tem a ver, por exemplo, com a consciência que hoje mesmo se notou de um ataque muito forte à escola pública
e uma remodelação dos currículos escolares, não feitos para que se aprenda melhor, mas para que, no fundo, se gaste menos, se despeçam professores, haja menos recursos e menos capital social na escola pública, ou, por exemplo, uma greve dos médicos que, pela primeira vez, foi altamente popular em todo o país, porque as pessoas sentiram que havia um sobressalto cívico e uma defesa do Serviço Nacional de Saúde. Agora, é evidente que o caso Relvas é um caso importante. É um caso importante porque é um caso que, enfim, nós agora discutimos sobre a licenciatura, mas vem na sequência de um conjunto de outros fenómenos, a questão do público, a questão das secretas, também de algumas ações políticas inopinadas, como, por exemplo, o arranque de todo o processo de reorganização territorial, sem cumprir o acordo que tinha sido feito com o maior partido da oposição para que isso fosse uma reforma sustentada. E, de facto, esse caso é também um caso preocupante, porque é um caso que enfraquece globalmente a representatividade política. E eu julgo que neste momento... Mas não tem sido um argumento político por parte do Partido Socialista. Claro, já lá chego, mas num momento muito difícil para... E talvez isto ajude a explicar isso. Num momento muito difícil para o país, a capacidade, a força, a credibilidade das instituições é muito importante. Um partido de projeto, um partido de regime, como é o Partido Socialista, temos sempre um enorme cuidado em fazer ataques que minem a credibilidade institucional. Não tínhamos não tenho nenhuma dúvida, que o caso Miguel Relvas também me afeta a mim, como agente político, afeta-nos a todos como agentes políticos. Ora, o que está em jogo com o caso Miguel Relvas, agora chamando o caso licenciatura, não é tanto o caso da competência ou não competência do Ministro. O Ministro já mostrou que, em alguns casos, que não é competente, outros ministros já mostraram em muitos casos que não são competentes, mas aqui o que está em jogo não é uma questão de competência, é uma questão de caráter. E quando sai em jogo uma questão de caráter, aquilo que o Partido Socialista entende, aquilo que eu, enquanto líder parlamentar, entendo, é que compete sobretudo ao próprio e a quem o nomeou fazer essa análise e avaliar o prejuízo que está a causar ao país pela disseminação do entorce de caráter. Porque outra coisa é dizer o ministro Álvaro Santos Pereira não tem uma estrutura adequada e não tem capacidade e competência para gerir aquela estrutura. Nós, enfim, já várias vezes indiciámos que provavelmente ele deveria ser substituído. Mas estamos a fazer aqui não a análise do caráter do professor Álvaro Santos Pereira, que, enfim, não tenho nenhuma indicação sobre que não seja uma pessoa de excelente caráter e de excelente formação. Estamos a fazer uma análise de competência política, com consequências no dia-a-dia de todos nós, no desemprego, no crescimento. No caso do ministro Miguel Relvas, é uma questão de caráter. Sendo uma questão de caráter, é muito importante que ela, sobretudo, está focada em duas pessoas, no próprio e no primeiro-ministro. E a decisão tem que ser tomada entre o próprio e o primeiro-ministro. Sendo certo que a não decisão, ou seja, a teoria do não assunto, é a pior decisão. E tem sido assim em todos os casos. Eu tenho tido a oportunidade de comentar, deixa-me dizer isto, Paulo Magalhães, tenho tido a oportunidade de comentar, enfim, como líder parlamentar, quando surgiu o problema das secretas, e eu disse, bem, o melhor é o ministro falar já e dizer tudo o que tem a dizer, e não aos bochechos. Quando surgiu o caso do público, o melhor é o ministro falar já e dizer tudo o que tem a dizer e não aos bochechos. E agora, neste caso, quer dizer, o fazer o não assunto, uma coisa que é o assunto de toda a gente, há bocadinho, antes do programa começar, comentávamos que até na internet já há imagens da volta à França com, enfim, suponho que um imigrante português com uma nota sobre esse tema. Portanto, dizer que é um não assunto, aquilo que está à frente de todos nós, em todos os momentos, é tapar a realidade com uma peneira e só prejudica o Governo, mas prejudicando o Governo, trava, de alguma maneira, inibe o Governo de agir e, sendo certo que as políticas são más, é melhor um Governo que possa atuar do que um Governo que esteja inibido num momento tão difícil como este. Há bocado o Sr. Deputado estava-me a falar dos casos da saúde e da educação, sendo certo que se sabia desde o início que teria de haver cortes. De resto, os cortes, as medidas em relação à educação, começou as UPS, e também em relação à saúde, com o encerramento de urgências, de centros de dia, que tanta polémica deram e dores de cabeça ao Ministro Correia de Campos. Repara, a questão é... O PSD foi um bocadinho mais à frente, tendo em conta que o buraco se descobriu... Não, é muito... São questões bastante diferentes. Em primeiro lugar... Os cortes do PS eram bons e Não. Os cortes são bons ou maus na exata medida em que nós conseguirmos manter o acesso e, portanto, garantir a qualidade do acesso e reduzir o custo. Salvaguardar o Serviço Nacional de Saúde ou salvaguardar a escola pública é garantir o acesso e conseguir fazer isso com menos recursos. Isso não lhe quero dizer, Paulo Magalhães, que o PS tinha feito tudo bem. Mas o caso concreto do Serviço Nacional de Saúde, mais do que alguns encerramentos, foi o corte da relação
entre o médico e o doente. O facto de as pessoas deixarem de ter acesso ao seu centro, ao seu médico, à pessoa com quem têm uma relação de confiança no sistema público e passarem a ter contratados à hora, pessoas que passam, que fazem um serviço. Ou seja, quando as mulheres de Elvas foram ter filhos a Badajoz. Não, é um caso, as mulheres de Elvas foram ter filhos a Badajoz, eu posso explicar, eu sou deputado por Évora e, enfim, embora Elvas não seja distrito de Évora, posso explicar que as pessoas que têm posses e que têm condições económicas em Elvas têm os filhos em Badajoz, porque a maternidade de Badajoz é muito próxima da fronteira e tem um nível de partos que a torna bastante mais segura. Eu só estou a dizer que é um caso que deu bastante o que eu estou a querer dizer é o seguinte, eu estou a querer dizer é que as reformas que foram feitas pelo governo do Partido Socialista e que teriam que continuar a ser feitas por este governo são reformas no sentido de, mantendo níveis aceitáveis de acesso, permitindo que as populações acedam aos serviços, conseguir cortar as gorduras do sistema. Era esse o processo. Ora, o que nós temos visto é que não são as gorduras do sistema que estão a ser cortadas, é o próprio sistema que está a ser esmagado. E isso não estava em nenhum memorando, isso não estava em nenhum acordo, e isso muitas vezes é também incapacidade de coordenação política e de coordenação das políticas. Repare, na educação, isso é muito claro. Na educação que nós verificamos hoje pela primeira vez em muitos anos, nós estamos hoje no dia 17 de julho, e os docentes não sabem em que escola vão trabalhar, as escolas não sabem com que docentes vão trabalhar, muitos alunos não sabem em que escola vão ter, o sistema de agrupamentos não está definido, ou seja, há uma desorientação global, que depois tem estes indicadores do ponto de vista económico, que são indicadores maus. Mas, mais do que uma questão financeira ou orçamental, o que nós estamos a assistir é a uma gestão de pouca qualidade, uma gestão de pouca integração, de falta de coordenação política, se calhar. O caso Miguel Relvas também está na origem de tudo isto. Ele era o grande curador político do governo. O primeiro-ministro está desaparecido. É só porque o Partido Socialista também tem sido acusado de estar a cavalgar esta onda normal de algum descontentamento por causa das medidas de contenção do governo. Cavalgar, mas depois em termos práticos, na hora H o PS faz uma abstenção violenta. Não, foi diferente, é completamente diferente. Nós, alguns meses depois de ter havido uma escolha e um mandato popular maioritário para este governo, com um memorando assinado, nós abstivemos-nos no Orçamento Geral, no Orçamento de Estado, mas dissemos exatamente quais os riscos associados a esse Orçamento de Estado. Nomeadamente os riscos associados àquilo que nós chamamos, desde logo, a possibilidade de uma espiral recessiva, ou seja, de alguns cortes gerarem quebras de receita que depois viessem a agravar os cortes. É isso que nós estamos a verificar. E repare, nós fizemos na altura 350 propostas de alteração ao orçamento. Grande maioria foram chumbadas. Uma que foi chumbada foi esta hoje, anunciada com poupa e circunstância no Conselho de Ministros, de que passará a ser obrigatório a emissão de fatura, mas sobretudo passará a ser possível deduzir 5% do IVA no IRS de quem pedir essas faturas. Claro que esta medida é um exemplo também, deixe-me dizer-lhe, de uma medida que foi copiada, mas mal copiada. Porque 5% do IVA significa 25 mil euros. Significa que quem quiser beneficiar de 250 euros por ano, ou seja, contas rápidas é melhor não as fazer, mas à volta de 20 euros por mês, terá que gastar 2 mil euros e muito poucos portugueses terão essa possibilidade. Mas a verdade é que houve, da parte do Partido Socialista, uma posição de alta responsabilidade, dizendo: nós, em termos internacionais, por exemplo, temos que conseguir financiamentos, temos que conseguir negociar taxas de juros, temos que ter credibilidade e, portanto, nós não viabilizamos, porque a maioria absoluta viabilizava, mas nós damos um sinal de que queremos cumprir estas metas e que somos solidários no cumprimento destas metas. Mas dissemos que o nosso caminho era outro. E a verdade é que, ao longo deste ano, foi sendo sempre mostrado que o nosso caminho era melhor. E o Governo até já o reconheceu. Isso está por provar. O governo do PS era melhor. O Governo até já o reconheceu quando aprovou connosco a adenda, ou seja, a resolução da adenda para o orçamento. Mas que, não tanto para o orçamento, a adenda para o tratado orçamental. Sim. Mas logo a seguir, enfim, uma semana depois, como que se arrependeu, e quando a tradução dessa adenda para o crescimento e emprego deveria dar-se na projeção da estratégia orçamental de 2016, o Governo, eu diria, não é verdade, não foi o Governo, foi Vítor Gaspar,
porque o Governo, na generalidade, até queria, mas Vítor Gaspar fez o seu veto e disse não, nós, não lembra-se essa questão do documento, nós dizíamos rever o documento de estratégia orçamental, que significava adaptar esse documento de estratégia àquilo que tinha sido acordado pelos partidos antes, que era uma nova adenda que tinha o crescimento de emprego como prioridade. Sendo que não era por causa dessa adenda que implicava automaticamente um crescimento imediato da economia. Não era essa adenda, mas não era essa, não era essa adenda, mas vou-lhe dizer o seguinte, na última visita da Troika, e eu não tenho por hábito revelar conversas privadas, normalmente faço parte da equipa do Partido Socialista que reúne, vamos reunir outra vez no final de agosto, nós fizemos várias propostas concretas. E uma proposta concreta que nós não vimos por parte da Troika recusada liminarmente, sabemos é que ela não foi proposta pelo Governo, foi que a componente dos 12 mil milhões de euros, que foi afeta à recapitalização da banca e que não foi totalmente utilizada, poderia e deveria ter sido utilizada para financiar a economia portuguesa. Porque o grande problema que nós temos neste momento, temos muitos problemas, obviamente, temos 300 desempregados por dia, temos imensos problemas no nosso país, mas a chave, se perguntar às pessoas que estão na economia real, qual é o grande problema, qual é a chave de tudo, é que ninguém paga a ninguém. E ninguém paga a ninguém não é porque os portugueses sejam caloteiros, é porque os portugueses não têm dinheiro. E isto é um processo em dominó. Se introduzir dinheiro na economia, esse dinheiro multiplica, porque uns pagam a outros, o próprio Estado está a tratar-se de muitos pagamentos. E o Governo não perfilhou essa proposta, porquê, do seu ponto de vista? O Governo não perfilha, o Governo não perfilha esta proposta por uma questão que eu chamo tecno-ideológica. Enfim, podemos dizer que é uma questão ideológica, mas eu acho que é tecno-ideológica, porque é uma ideologia de base tecnocrática. Pensa o seguinte, pensa que se nós asfixiarmos o consumo interno, se nós empobrecermos o país, nós vamos conseguir, por exemplo, ter, e eu espero que aconteça, porque, enfim, embora por mais razões é um indicador interessante, vamos poder ter um superávit nas contas externas. Mas não é um superávit saudável. Não é um superávit porque nós produzimos mais, não é um superávit porque nós estamos mais dinâmicos, mais competitivos, não. É um superávit porque a economia está asfixiada. Como está asfixiada, não há consumo. Como não há consumo, não há importações. Como não há importações, temos algumas exportações que são importantes, temos um superávit. Ou seja, há claramente, e isso eu digo-lhe desde o primeiro momento, que foi o mais chocante para mim, para o Partido Socialista, e para António José Seguro, obviamente, nessa estratégia do Governo. Porque há uma frase, que é uma frase mortal, que toda a gente diz, que é, nós vivemos muitos anos acima das nossas possibilidades. Eu acho que esta frase é uma frase que eu não gosto, sinceramente. Mas mesmo sendo verdade... Mas é mentira? Não, mas mesmo, eu vou continuar. Mesmo sendo verdade, vivemos acima das nossas possibilidades. Então, no mínimo, nós temos que encontrar um ponto de equilíbrio entre melhorando as possibilidades que temos e, se calhar, vivendo com um bocadinho mais de parcimónia. E não fazendo aquilo que o Governo fez, que foi fazer com que nós empobrecêssemos a um determinado limite que ajustássemos com aquilo que era suposto nas nossas possibilidades. Ora, a questão de fundo, Paulo Magalhães, é que se é muito difícil para Portugal competir com países como compete hoje, com a Espanha, com a Itália, com a Grécia, com países da sua igualha, muito mais difícil será competir com salários mais baixos, com países com salários mais baixos. Porque os portugueses, pela sua natureza, pela nossa tradição, pelo tipo de mão de obra que temos, é mais difícil competirmos com salários baixos com um vietnamita ou com um chinês do que competirmos com salários intermédios com um espanhol ou com um italiano. E esse empobrecimento não é caminho. Não é caminho. Estava a falar do sentido de responsabilidade do Partido Socialista. Como é que é para o futuro? Houve uma proposta por parte do Governo para que o Partido, no último debate do Estado da Nação, para que o Partido Socialista colaborasse, foi um braço estendido por parte do Primeiro-Ministro e do Governo ao PS. Mas um curioso braço estendido, por duas razões. Doutor, eu lembro só que há uns meses, como está lembrado, sim, o PS queixava-se... Não, por duas razões, sim. Mas do Governo não ligar nenhuma e de não haver tempo. Claro, mas deixa-me dizer-lhe que é um curioso braço estendido. Passado um mês ou dois, já não quer conversar. Não é isso. Também não é assim tão linear. E felizmente nós hoje temos algum tempo para poder abordar as coisas com algum detalhe. Um braço estendido com duas características muito curiosas. A primeira foi ver um discurso, de facto, de braço estendido, como disse, por parte de Pedro Passos Coelho, e 20 minutos depois, que foi o tempo que durou o diálogo entre Pedro Passos Coelho e António José Seguro, o líder parlamentar do PSD faz um discurso absolutamente arrasador para o Partido Socialista. E, portanto, isto mostra que também dentro do próprio PSD não há uma linha de continuidade. Sim, mas isso não há uma linha de continuidade. O que vale é o que diz o Primeiro-Ministro. A segunda questão é a seguinte. É extremamente inédito que
que, enfim, numa democracia, uma maioria absoluta convide um partido para ser coautor de um Orçamento Geral do Estado. Não. O nosso sentido de responsabilidade é muito elevado. Nós manteremos sempre esse sentido de responsabilidade e daremos todos os contributos. Designadamente, neste debate, nós demos 2 contributos importantes. Um foi que um dos capítulos do Orçamento seja a Agenda para o Crescimento e Emprego. E foram enunciados os 7 pilares que nós defendemos que estejam nessa agenda. O outro foi que no Orçamento Geral do Estado seja prevista uma linha de crédito de 3 mil milhões de euros, exatamente para alavancar financeiramente a economia portuguesa. E vamos continuar a dar contributos. Está a ver que o Governo até vai buscar alguns contributos nossos do Orçamento anterior. E depois, quando o Orçamento for aprovado, e o Orçamento é da exclusiva responsabilidade de quem tem esse mandato, nós, com todo o sentido de Estado, olharemos para o Orçamento e verificaremos se ele é ou não é um Orçamento que pode permitir fazer aquilo que nós entendemos que deve ser feito, que é consolidar as contas públicas, mas não matar a economia, nem destruir o Estado Social. Se assim for, avaliaremos positivamente. Se assim não for, avaliaremos negativamente. Tendo em conta, já houve várias vozes, ainda ontem aqui o professor Augusto Santos Silva falava disso mesmo, tem havido várias vozes que recomendam que o Partido Socialista descole finalmente e que aproveite o próximo Orçamento de Estado, sobretudo tendo em conta as críticas que têm vindo a ser feitas por causa do ir além da Troika, por exemplo, aproveite o próximo Orçamento de Estado para descolar do Governo, para votar contra. Curiosamente, e isso é uma coisa que deixa surpresos muitos observadores internacionais, embaixadores, dirigentes políticos, eu tive esse contacto com muita gente que tem essa surpresa. Curiosamente, não tem sido o Partido Socialista a descolar, tem sido o Governo a descolar. Ou seja, tem sido o Governo que tem vindo progressivamente a ir, como disse, para além da Troika, cada vez mais... Eu disse citando o Partido Socialista. Sim, mas cada vez mais para além da Troika, cada vez mais insistindo numa terapia que dá maus resultados, não faz-se mais dessa terapia, e que se tem vindo a afastar do Partido Socialista. Nós não nos temos afastado da ideia inicial, que era a ideia de um consenso para conseguirmos consolidar as contas públicas sem destruir a economia. Mas se o Governo continuar como aqui, desculpe interromper, Sr. Mas se o Governo continuar como nós não descolaremos, nós continuaremos o nosso caminho. Agora, se o mal continuar a ser o Governo, se continuarmos a fazer o nosso caminho, e se fazendo o nosso caminho não encontrarmos lá o Governo, obviamente que nós não vamos guinar para nos aproximarmos do Governo. O Governo é que tem que perceber se quer estar ou não quer estar naquilo que é a bissetriz, nós consideramos importante, sabendo que não ganhamos as eleições, mas importante para conseguirmos cumprir os objetivos e conseguirmos, como lhe digo, não matar o Estado Social e não matar a economia portuguesa. O Governo até quer que o Partido Socialista esteja nos encontros com a Troika e que faça propostas. O Governo não quer. O Governo, na primeira vez que a Troika cá esteve... Não, mas estou a falar de agora, de agosto. Repare, primeira vez... Mas não é o Governo que quer ou não quer. A Troika... Sim, o convite foi feito. A Troika cometeu um erro, que foi o erro da primeira vez que veio, na primeira ronda negocial, não ter falado com o Partido Socialista. Acho que em boa altura reconheceu e agora sempre tem havido conversações em pé de igualdade, ou seja, é evidente que a responsabilidade do Governo é diferente e acredito que as horas de reunião sejam diferentes, mas o Partido Socialista, em todas as reuniões que tem tido com a Troika, que têm sido reuniões, aliás, que depois não têm dado origem a fugas de informação e têm sido reuniões preparadas e com muito cuidado, nós temos entregue documentos concretos, documentos que mostram, por exemplo, na terceira avaliação, nós previmos que a continuação daquele percurso levaria a um agravamento acima daquilo que era esperado do desemprego. Infelizmente, verificou-se. E na quarta avaliação, nós dissemos aos senhores da Troika que, se não fosse injetado dinheiro na economia portuguesa, nós podíamos chegar a este momento com gravíssimos problemas de funcionamento normal da economia. Infelizmente também se verificou. Nós não gostamos disso, sabe? Eu não tenho nenhuma satisfação em dizer... Eu disse que o desemprego... Nós dissemos que nós, o Partido Socialista, não temos nenhuma satisfação em dizer que previmos o aumento do desemprego, que previmos a espiral recessiva e que ela se verificou. Nós tínhamos muita alegria, se eu pudesse estar aqui consigo, Paulo Magalhães, a dizer, com sentido de responsabilidade, com sentido de consenso, nós previmos isto, o Governo trabalhou connosco, hoje Portugal tem menos desemprego do que teria e consegue ter um funcionamento económico que é sempre perturbado pela grande crise internacional, é sempre perturbado por termos um programa de ação financeira, nós não prometemos milagres, não fazemos só a análise, há muitas coisas na Assembleia da República que são coisas que nós, com o nosso coração a bater à esquerda, como eu costumo dizer, gostaríamos de aprovar e não podemos aprovar, porque sabemos que se fôssemos governo não poderíamos fazer. Porque negociaram morando a Troika. Não é só que negociámos, é que se fôssemos governo não poderíamos fazer de maneira diferente. Sabemos que há limitações, mas gostaríamos que isso estivesse a acontecer melhor. Infelizmente não está a acontecer,
Que condições é que o Partido Socialista poria? Dê-me um exemplo, sabendo que ainda ontem vimos o relatório, o FMI, a Comissão Europeia recomendam salários mais baixos em Portugal, alterações, diminuição nos subsídios de desemprego, Olha, essa é uma análise, por exemplo, que o Partido Socialista não subscreve e que nós diremos em agosto, como dissemos antes, frontalmente aos representantes do FMI, que de qualquer maneira, estranhamente, na conversa que tiveram connosco, nem são normalmente os que mais defendem isso. Também há alguma confusão às vezes nas instituições internacionais, mas que nós não defendemos para Portugal uma estratégia de baixos salários, nem uma estratégia de incapacidade de dinamização do consumo interno. Nós temos que ter a capacidade de perceber o seguinte: Portugal precisa, para passar esta barreira e voltar a crescer economicamente, precisa, por um lado, de aumentar o seu potencial exportador, e esse potencial exportador é sobretudo em produtos em que nós temos capacidade de inovar e capacidade de incluir valor, e por outro lado temos que fazer, no quadro legal, o que é muito difícil, mas temos que fazer uma fortíssima substituição de importações. Ou seja, não é impedindo os portugueses... Mas dê-me um exemplo, desculpe, não é impedindo os portugueses de comprar. Não é impedindo os portugueses de comprar. É criando incentivos que façam com que os portugueses comprem, sobretudo, produtos que são produzidos em Portugal. Dê-me um exemplo de uma condição sem a qual um exemplo concreto. O Partido Socialista não votará favoravelmente o Orçamento de Estado. Isso é, olha, por exemplo, se a estratégia for uma estratégia de baixa de salários, por exemplo, não votaremos, obviamente, mas é preciso ver as coisas de uma forma global. Mas deixa-me dar-lhe um exemplo mais acabado de um falhanço brutal que nós anunciámos sempre, porque era evidente, foi o aumento da taxa do IVA da restauração. Aí está, a restauração é o exemplo de, à exceção de alguns restaurantes muito especiais e de alguns produtos muito especiais, consomem sobretudo produtos portugueses, produzidos em Portugal, com mão de obra portuguesa, gerando valor em Portugal, gerando animação nas suas zonas. E o aumento do IVA na restauração, por exemplo, provocou uma redução da cobrança, provocou 33 mil, agora deve ser mais, 33 mil na última análise, desempregados. Este é um exemplo de uma má estratégia e de uma má política. Nós estamos dispostos a colaborar com o Governo no sentido de beneficiar os portugueses. É o sentido fundamental, é pôr os interesses dos portugueses acima dos interesses partidários. E sabemos que os portugueses saberão reconhecer isso em seu tempo. O seu grupo parlamentar será pacífico uma eventual repetição de uma abstenção, por mais violenta que ela seja? Será? Eu não, nesse aspecto, como lhe digo, não se deve fazer nenhum tipo de o Orçamento de Estado começa a ser tratado já este mês. Eu acho que o grupo parlamentar do Partido Socialista tem mostrado um grande sentido de responsabilidade, uma grande capacidade de discussão interna, uma grande capacidade de coesão no momento das decisões. E obviamente que não há abstenções violentas nem abstenções suaves. Há tomadas de decisão que têm a ver com a análise política daquilo que é melhor para o país. A verdade é que, se não houver uma inversão muito grande nos próximos meses daquilo que tem sido a linha do rumo do Governo, dificilmente acontecerá outra coisa que não seja aquela descolagem que há pouco o Paulo Magalhães me referia. Mas, por outro lado, eu verifico os indicadores, verifico aquilo que está a acontecer todos os dias à nossa economia e também quero acreditar que o Governo não pode ser cego a isso. E, portanto, eu quero lhe dizer com toda a sinceridade, se o Governo continuar neste rumo, haverá uma descolagem no orçamento. Mas não há nenhuma razão de bom senso, a não ser opção ou teimosia, para que o Governo não inverta o rumo. Qual é o sinal de boa vontade que esperaria ver do Governo no sentido de evitar essa descolagem do Partido Socialista? Olha, por exemplo, vamos ver como é que o Governo vai resolver a questão da equidade em termos do próximo orçamento. Vamos ver como é que o Governo vai colocar o incentivo às empresas, os incentivos às empresas no próximo orçamento. Como é que o PS resolvia a questão da equidade? São questões extremamente importantes. Como é que o PS resolvia? Nós vamos ver, nós achamos que esse é um mandato do Governo. O Primeiro-Ministro pediu sugestões? Não, esse é um mandato do Governo. Nós avaliaremos, mas achamos que neste momento o Governo escolheu aquele caminho. Lembra-se que o Partido Socialista não o defendia. Nós não defendíamos o corte do subsídio de Natal no ano passado, não defendíamos o corte de 2 cortes de subsídios este ano. Mesmo assim, felizmente, e de ontem verifiquei com alguns reformados que não tiveram o corte do subsídio de Natal, do subsídio de férias agora, porque nós conseguimos mesmo assim alguns ganhos de causa, mas nós não defendíamos esta solução. O Governo defendeu-a e ela, quer do ponto de vista político, falhou do ponto de vista político e também se mostrou inadequada do ponto de vista jurídico. Cabe agora ao Governo encontrar uma solução
e nós avaliaremos essa solução. Doutor Carlos Rinho, Sr. Deputado, muito obrigado. Muito obrigado. Foi um gosto. Muito obrigado.